Bora. Bom dia, pessoal. Eu sou Mariângela Araújo de Almeida e Silva, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a nossa parceira de tela é a Elizabeth Cuenca, de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E nós fazemos parte do coletivo de cogestão das Essências Florais Filhas de Gaia, junto com a Maria Grilo, que é a co-criadora das essências. Então, a gente vai dar continuidade ao tema da semana passada, que era sobre a nutrição emocional dos pequeninos, né, das crianças. E o nosso tema hoje é a nutrição emocional. Você tem fome de quê? Quando a gente fala de nutrição emocional, uma das primeiras imagens que me vem é da minha avó, quando eu era pequenininha, a gente ia almoçar com ela lá no domingo, e ela fazia aquela comidinha de frio, normalmente, né? Ela fazia comida com angu, com franguinho com quiabo, e o angu dela, nunca mais eu comi nada igual, ele tinha gosto de fumaça. E era maravilhoso, era um encontro muito aconchegante. Beth, como que era com você na sua infância? Você tem família, seu sobrenome é de família que gosta de cozinhar? Como é que é? É família italiana, né? Então, mas antes disso, deixa eu cumprimentar as pessoas. Bom dia a todos. É com alegria que a gente está aqui para fazer esse trabalho. Pois é, Maria. Minha família tem origem italiana também, né? Então, o italiano gosta da questão da comida, né? E eu também tenho lembranças da minha avó cozinhando e das coisas maravilhosas que ela fazia, né? Mas eu penso que é algo de mágico, assim, reconfortante na comida de mãe ou de avó, né? Que a gente tende a não esquecer e principalmente lembrar quando a gente está longe de casa, né? Acho que a melhor forma de a gente expressar generosidade é compartilhar comida, porque comida é uma das formas mais antigas de convivência em grupo, não é mesmo? Penso também que compartilhar comida é um ato do coração, no processo de abrir nossos corações e nos tornarmos generosos, não só para compartilhar alimento, mas de outras generosidades nos nossos relacionamentos, não é mesmo? Com certeza. Então, a comida, né, essa nutrição alimentar, ela tem uma estreita relação para nós e para a nossa cultura, né, com a nutrição emocional. O primeiro vínculo de nutrição que a gente tem, né, do ser humano é no útero materno, onde todos os nutrientes são passados, né, através do cordão umbilical, né, e o feto recebe tudo que ele precisa ali para poder se criar e sobreviver quando ele nasce. E depois disso vem a amamentação, que pode ser feita na mama ou pode ser de outra fonte, dependendo da circunstância daquele par, né, da mãe com o seu bebezinho. E esse vínculo é o primeiro e o mais importante para a formação do ser humano, né, para a formação saudável do ser humano. É um vínculo físico e emocional. Esse aconchego que tem entre a mãe e o filho, né, esse contato tão íntimo, né, aquele colinho que conforta, né, mesmo que o leite, tanto na mama, né, quanto de uma outra mamadeira, e esse olho no olho que a criança estabelece com a mãe e a mãe com a criança, pode definir, né, o futuro saudável desse ser. Como é que você vê isso, Beth? Eu acho, né, Maria Ângela, que ele todo esse aconchego, ele na verdade ele vai auxiliando a estruturar a nossa a saciedade emocional, né? Que nos prepara para a vida adulta, para as relações afetivas equilibradas, né? Eu acho que é mais ou menos essa a questão. Uhum, uhum. Pois é, e se esse vínculo é bem feito, a pessoa consegue se desenvolver na vida com coragem, com confiança, com alegria, né? Tendo mais ou menos garantida a sua autoestima. Se em caso contrário, né,
e é o que a gente vê que na maior parte dos casos, se esse vínculo não é bem feito, né, tem essas dificuldades, que elas podem ter vários níveis, de níveis mais leves ou mais complexos, né? E a maioria de nós tem ou teve alguma questão com essa nutrição emocional, né? Existem alguns seres felizes nesse planeta que tiveram garantida essa saciedade emocional nesse período inicial da vida, né? Assim, ali no primeiro ano, ou pelo menos os 6 primeiros meses, que sempre a mãe está um tanto mais perto, né, do que à medida que o tempo vai passando, até que chega por volta dos 2,5, 3 anos de vida, né? Isso até a Maria já tinha falado na semana passada, que é onde a criança começa a se soltar da mãe e começa a experimentar a autorreferência, né? Ela começa a se enxergar como um ser, né? E aí, como a gente está falando da terapia floral, a ótima notícia é que as essências florais proporcionam essa forma de acessar esse núcleo de desnutrição a qualquer tempo da vida da gente, né? Não precisa necessariamente que a gente seja criança, não. A gente pode fazer isso até adulto, terceira idade, não importa. Sempre é tempo da gente poder restaurar essa desnutrição emocional que a gente eventualmente vai ter, né? E os florais, né, as essências florais nos ajudam aí recompondo esse vazio, né? Porque tem muita gente que preenche esse vazio, por isso o título Você tem fome de quê, né? Com outros aditivos, né? Entre aspas, que são muito chocolate, às vezes outros tipos de drogas, a bebida alcoólica, o cigarro, as outras drogas ditas ilícitas, né? As pessoas vão mergulhando nisso na expectativa de tentar preencher esse buraco que ele não é preenchido dessa maneira, ou com muita comida, não importa, né? Então, as essências florais vão ajudando a mobilizar essa nutrição interna, né? Que a gente, na verdade, a gente tem isso que vem da nossa fonte de amor incondicional, só que o floral vai ajudando a gente a resgatar e a ancorar essa nutrição de uma forma muito legal. E aí, para a gente, eu vou compartilhar a tela agora, a gente tem umas coisas para comentar aqui. Está conseguindo ver, Beth? Sim. Deixa eu só aumentar aqui. Isso. Então, você consegue ver a setinha aí? Sim. Sim. Pois então, a radiestesia, que é um outro campo de conhecimento, fala para a gente, né? Tem um francês que desenvolveu essa régua, que é uma régua de medir, de classificar e de medir o potencial de energia que os alimentos contêm. Então, a gente tem aqui na mediana dela o que seria a energia, o que ele chama lá de radiação, que é por volta de 6.500 angstroms, que é a medida que eles deram para essa radiação que tem nos seres humanos. Abaixo, nessa tabela, você vai diminuindo o potencial energético de determinados componentes da nossa vida, né? Que ele vai falando da luz, do raio ultravioleta, e vai da radiação para baixo, até chegar aqui onde até chegar no zero, tá? O zero é onde não tem nenhuma energia na medida, ou para o outro lado da régua, vai subindo até você ter uma energia muito superior. E quando chega a 15, 16, acima de 10.000 angstroms, já é considerada energia de templo. Os nossos templos religiosos que têm um padrão de energia que é muito alto e, se a gente pensa em termos de alimentos, eles são nutritivos nesse sentido.
Aqui, nessa parte de cá, onde tem uns grãos de amendoim, é onde a gente coloca o alimento para verificar o potencial nutritivo. Quando a gente fez essa aula da radiestesia, a gente testou os vários tipos de açúcares. A gente colocou um pedaço de rapadura, a gente colocou o açúcar cristal normal, o demerara, o açúcar mascavo, cada um tinha um potencial. O melhor deles é o açúcar demerara. E se a gente pensa aí que deve estar por volta aqui de 4.000, 5.000 angstroms. E se a gente colocar, nós também testamos com um adoçante sintético, a energia dele é perto de zero. Quer dizer, ele não representa nada em termos nutricionais para nós. E aí, o curso foi no meu consultório, eu tinha feito o coffee break, e eu fiz uma geleia em que eu fiz uma geleia de morango e coloquei floral nela. Eu não me lembro se foi o Abundância, composto Abundância, ou se foi o Gentileza. E o pêndulo foi subindo, subindo, passou do 7, passou, ele foi embora afora da régua. E a nossa professora falou que devia girar em torno de 15.000 ou 16.000 angstroms, uma comida preparada com essência floral. Então, por que a gente está falando disso? Porque nesse planetinha nosso, a terapia floral e as essências florais é que podem nos servir como uma ferramenta de nutrição nesses nossos campos. Elas também são campos de consciência da natureza, que a gente toma emprestado quando a gente ingere as essências florais, para realçar, para ancorar essas virtudes que estão no reino vegetal, que estão na gente também, mas que muitas vezes elas estão adormecidas, né? E a gente não consegue acioná-las pela nossa própria vontade. Então, a gente usa as essências florais como um incentivo para que a gente possa ancorar o que a gente não está conseguindo sozinho. Tá? E aí, a Maria Grilo, desde que ela começou o uso das essências florais, e isso ela falou lá também na semana passada, ela foi criando compostos florais, né, para esse trabalho social e no uso com grupos de pessoas. Em vez de ser um uso individual, é um trabalho que é mais grupal. E aí, e ela se baseia também nos estudos desse autor, que é um médico, Dr. Elion Póvoa, que escreveu um livro que chama O Cérebro Desconhecido, em que ele fala, ele é o precursor aqui no Brasil da medicina ortomolecular. Então, ele fala que o nosso cérebro, ele funciona como o nosso segundo, aliás, desculpa, o nosso intestino funciona como o nosso segundo cérebro, que ele produz substâncias e neurotransmissores que também são produzidos no nosso cérebro. Então, se a gente pensar que o floral, quando a gente ingere pingando na língua ou coloca numa água e a gente toma água, ele vai passar pelo nosso trato urinário. Então, você tomou daqui meia hora, uma hora, você vai lá e faz xixi e foi-se embora o floral. Mas se a gente pensa que a gente coloca o floral na comida, você faz uma panela de arroz com floral, até que representa um acréscimo na nutrição desse arroz, que é como se cada grãozinho de arroz ficasse iluminado pela qualidade, pela virtude desse floral que você agregou, e a gente vai comer um pouco desse alimento iluminado. E aí ele vai passar pelo trato digestivo. As pessoas que têm um funcionamento bacana do intestino, vai ficar ali meio-dia, no máximo um dia. Mas quem tem prisão de ventre, vai ficar um pouco mais esse alimento passeando pelo intestino. Quer dizer, nesse caso, a absorção do floral é muito mais lenta. Quer dizer, o floral fica fazendo o trabalho por mais tempo
dentro do nosso corpo, tá? E aí, a gente vai falar de alguns compostos que a gente considera que nesse momento que a gente está vivendo possam ser importantes para esse momento de pandemia, que a gente fica fechado em casa, todo mundo junto, né? E às vezes a gente está desacostumado disso, né? Então, o primeiro que a gente vai falar é o fraternidade, né? Que ele funciona como um grande reconciliador. Ele faz a harmonização com o outro, com o grupo. Traz esse sentimento de irmandade, a gente sabendo que tem hierarquias que precisam ser cumpridas, e tem pai, tem mãe, tem irmão, tem tio, tem filho, tem neto, e às vezes essas pessoas estão todas no mesmo espaço, né? Então, é possível que as pessoas estejam juntas, sem que haja muito atrito. Eu gosto de uma imagem que é como se o fraternidade ele fosse como uma graxa nas engrenagens de uma roda. Ele vai deixando aquilo tudo muito bem untado, para que não raspe nem faça barulho, né? Aquilo circula harmoniosamente. Então, esse é um grande composto que a gente pensa para a comida de um grupo, de uma família, ou de uma estrutura de creche, ou de uma estrutura de casa de cuidado para a terceira idade, porque ela favorece que as pessoas possam estar juntas de uma forma harmoniosa. E aí, normalmente, essa é a primeira opção que a gente pensa. Mas aí, então, eu quero mostrar para vocês como é que passa, filhinho. Ih, agarrou aqui, não quer passar a minha tela. Deixa eu voltar. Travou. Bom, de toda maneira, o que eu ia falar é o seguinte. A próxima lâmina é uma foto da caixa de tempero minha, aqui na minha casa, em que os florais, né, os compostos que eu uso aqui normalmente, eles moram nessa caixa. E eu tenho eles juntos, os florais eles não são afetados pelo calor do fogão, eles se mantêm íntegros, né? Eles podem ficar vários anos na caixa de tempero. É claro que o meu dura pouco, porque eu coloco floral em tudo que eu cozinho, né? Então ele acaba depressa. Mas eles podem ficar nessa caixa do lado do tempero, inclusive para que a gente lembre de usá-los. E uma forma de usar, a quantidade que eu imagino que vocês devam estar se perguntando aí, que a gente conversou com a Maria sobre isso, é que para 1 quilo de tempero de alho com sal, a gente pode acrescentar 11 gotas da solução estoque, por exemplo, do Fraternidade. E se você faz uma quantidade menor, ali um frasco que tenha 400 ou 500 gramas, você pode colocar 7 gotas desse estoque, que ele funciona muito bem. Então, você pinga as gotas no frasco de tempero e já mistura ali e pode ir refogando todas as coisas ou temperando tudo que você usa, que dá certinho e faz um efeito muito bom. Agora eu travei aqui, eu vou descompartilhar, vou sair da tela para ver se eu consigo retornar de outro jeito. Eu não sei por que travou, Beth. Maria Ângela, eu só queria dizer 2 coisas assim. É tão bonita essa coisa que tu fala das luzinhas no arroz, né? E outra coisa que eu acho importante que tu coloca, é uma pena que não deu para ver a tua caixa de temperos, é que é uma coisa tão simples, né? E eu gosto dessa coisa que o floral ele é muito simples. A gente precisa aprender a lidar com essa simplicidade, que é a mesma simplicidade da natureza, né?
A natureza nos Isso dá as mesmo. flores assim, dessa forma, coisas Isso naturais, com mesmo. essa simplicidade, e é disso que o floral, é dessa forma que o floral nos ajuda, né? Exatamente. É De uma que eu forma, interrompi. não, é de uma forma muito simples e ao mesmo tempo muito profunda, né? Exatamente. Vai no cerne do ser da gente, né? Vou Exatamente. tentar de novo abrir a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, agora deu. Então, a Olha minha só. caixinha de tempero está aqui, os dois vidrinhos que eu uso normalmente estão aqui. O vidro de tempero está aqui, esse aqui deve ter mais ou menos uns 400 gramas de tempero, tá? Então, aqui eu coloco 7 gotas e utilizo em tudo que eu faço. Aí, o outro composto que a gente pensa nele é o gentileza. Às vezes, tem núcleos familiares onde as pessoas são muito agressivas, né? São pessoas rudes, e hoje a gente fala de tosco, né? Uma pessoa tosca, e pessoas mais embrutecidas. E a gente sabe que nesse momento de isolamento social isso pode se manifestar mais frequentemente, né? As pessoas fazendo, tendo brigas, desentendimentos mais graves dentro do núcleo familiar, né? Então, o gentileza faz isso aí que está escrito, né? É o resgate da gentileza amorosa e suave do ser, expressando-se através de nossa personalidade. E isso permite que a gente suavize dentro desse campo familiar, né? E dependendo da escolha, né, que é feita em conjunto do terapeuta floral com o cliente, pode ser que o gentileza seja a primeira escolha antes do fraternidade, se é um núcleo nessas condições que a gente falou, né? Se tem muita agressividade, talvez seja mais interessante que se comece pelo composto gentileza, tá? Porque isso vai permitindo, qualquer um dos dois compostos, né, permite que a pessoa daquele núcleo possa dar conta de olhar para o outro que está do lado dela, para poder permitir que as pessoas façam o seu próprio movimento, né, sem muita descompensação nos relacionamentos, né? E aí, Beth, o que mais que você percebe aí? Bom, eu acho que essas duas essências nesse momento em que a gente está vivendo são muito importantes, esses dois compostos, né? Mas eu queria trazer agora para a gente um aspecto da nutrição bem importante que está relacionada. Já chegou aí, Mariângela, vou deixar isso para o final depois, se não se Ah, então eu vou importar, lá para frente tá? e volto, tá? Ah, Isso. vou lá para De frente. uma, é, Aí, isso. isso. Queria falar de uma questão importante que é a nossa nutrição espiritual, né? Nesse momento que a gente está com todas essas inseguranças em decorrência dessa pandemia, do isolamento que nos afasta daquelas pessoas que a gente ama e que está tão difícil às vezes ficar em casa e não poder conviver naquilo que era dito normal, né? Que hoje já se tem um outro conceito. E a gente pode estar vivendo um momento de desalento e de desesperança, né? E entre tantas essências nutridoras dos valores da alma do sistema Filhas de Gaia, pensei em trazer para a gente o jasmim dos poetas, né? Essa florzinha branca maravilhosa que aparece aí, porque com ele a gente vai começando a buscar o equilíbrio e o alinhamento da nossa alma com aquelas dimensões espirituais que a gente, no momento de mais desespero, de desalento e de tristeza, a gente vai perdendo, né? E talvez nesse momento seja importante ir transcendendo novamente em direção à fonte,
fazendo um caminho de volta em nosso coração para vencer essa agonia que a gente está vivendo nesse momento, né? O Jasmim dos Poetas, ele refaz e nutre de uma maneira bem suave e amorosa essa nossa conexão espiritual. Eu trouxe também uma segunda essência dentro dessa dimensão espiritual, dessa nutrição espiritual, uma essência que eu gosto muito, muito pela simplicidade também, que a gente já falou aqui, mas uma simplicidade profunda, que ela se parece com um colo de mãe, assim, né? Já que a gente falou de colo de mãe, da importância disso, até mesmo de um simples abraço, um olhar que encontra o nosso. É uma essência chamada alegria. Ela traz ao nosso coração uma sustentação, olha que bonitinha que ela é uma sustentação capaz de mobilizar dentro de cada um de nós uma disposição para seguir em frente. Então, eu acho que ela está muito adequada para a gente falar dessa desnutrição espiritual que a gente vive nesse momento, né? E aí a gente sai fazendo bobagens aí nesse momento de pandemia, se expondo e não preservando algumas coisas importantes, né? E a alegria nos faz seguir em frente, independente das condições externas que estão nos circundando. Daqui a pouco a gente começa a tomar alegria e a gente começa a dar risada das coisas mais simples e pequenas. E aos poucos elas vão nos nutrindo e nos tornando capazes de superar dificuldades. Claro, às vezes são dificuldades que estão lá desde a nossa primeira infância, padrões negativos de desalento e abandono, e que nesses momentos de crise voltam e nos colocam, né, num limbo melancólico, assim. Eu acho a alegria uma coisa doce, é uma coisa que me faz rir, que eu sempre que lembro, porque eu já fiz isso, tomei um bom tempo a alegria e ela me trazia risos inusitados, assim. Eu acho que ela é bem adequada para esse momento de tanto desalento que a gente está vivendo, né? Só te interromper. As abelhas são loucas com o néctar com o pólen dessa flor. Elas ficam enlouquecidas. Então, está bem adequado, né? Eu não sabia dessa coisa bonita assim das abelhas na alegria, né? Mas que beleza, assim, que coisa bonita. Eu trouxe mais uma essência que, segundo as palavras da Maria Ângela, é uma das mais lindas e importantes do sistema Filhas de Gaia. É isso, Maria Ângela? É isso aí. Vou passar. Qual é essa? Pode passar. Broto de Saião, né? Daí que ela restaura a confiança na abundância, na benevolência da vida, né? E é uma essência, ali diz assim que ela supera lesões provocadas por agressões e violências na primeira infância, como a gente a Maria Ângela falou no começo, e ela refaz aquela sensação do útero quentinho, né, que todos nós queremos e merecemos, acolhendo feridas profundas às vezes da nossa alma, né? Às vezes feridas que foram geradas por violência, negligência, abandono na primeira infância. E a gente, com o broto de Saião, a gente vai facilitando aflorar os sentimentos de confiança na vida que nos nutre, que nos provê, que nos sustenta, né? É isso, Maria Ângela? Sabe bastante do broto de Saião. É isso aí. Bom, eu penso assim que agora nós vamos voltar lá aquilo que tu já passou ali. Eu costumo conversar com aquelas pessoas que me procuram na busca das essências florais, e assim como nós encontramos as flores na natureza, na sua mais bela singeleza, as essências podem ser utilizadas com essa simplicidade. Até já falei isso ali antes, né?
quando a gente estabelece uma parceria do nosso coração com o potencial de transformação que elas podem provocar em nós. Quando a gente está aberto e sensível a essa evolução, as essências florais, parece bobagem, né? Florescem dentro de nós, né? Como florescem na natureza. E aí a gente vai descobrindo que, além das gotinhas, há outras formas de a gente utilizar as essências, né? Em cremes, em loções, em géis, para uso individual e até mesmo quando a gente está pensando num coletivo, através de spray de ambiente, né? Tem um outro jeito que eu gosto muito de usar é no shampoo, né? Quando a gente precisa de algumas coisas que trabalhem com o nosso mental, e às vezes algumas pessoas com Alzheimer podem ter alguns benefícios quando a gente usa no shampoo, né? Mas assim, acho que é importante a gente poder dizer que o floral mais benéfico ele vai ficar se a gente conseguir trabalhar com assim, cremes e loções que sejam livres de parabenos, né? Que a gente sejam mais naturais e que estejam de acordo com a natureza das essências florais, né? Uhum. Então, eu acho que é isso. Assim, a Mariângela trouxe aí as gravuras daquilo que a gente pode fazer muitos usos de forma bem simples sobre o floral, né? E tu anda fazendo algumas experiências de culinária que tu podia contar para nós, né, Mariângela? Mas eu até já experimentei. Então, há uns dias atrás eu fiz um mingau de milho verde, que é muito comum para a gente aqui em Minas, né? É uma comidinha de mês de festa junina. Então, eu coloquei o composto que eu estava em uso aqui na minha família, no momento era o compaixão. Então, na hora do preparo do mingau, eu coloquei o composto na, quando eu estava fervendo o mingau. Fiz também cookies com florais, que é esse que você fez, né, Beth? Esses que eu fiz, fez o maior sucesso aqui com o meu povo. A gente compartilhou a receita através do Isso. Instagram e foi muito legal, porque ele fica diferente. O meu pai, que é um camarada chato, ele está com 92 anos de idade, e essas novidades, assim, ele não absorve muito bem, não, mas eu levei um pouquinho para ele se experimentar, ele e minha mãe. Nossa, meu pai agora vive pedindo para eu fazer de novo para ele. E claro que eu levo, né? Quem é que não precisa de compaixão? Oh, com certeza, com certeza. E aí, então, só para gente finalizar aqui, né? Você tem fome de quê? Nós colocamos nessa imagem esses compostos e essências que a gente falou, as que a Maria falou também, algumas das que ela falou na semana passada, e que vão nos ajudando nesse momento de transformação, né? Então, nós já vamos começar a nos despedir, né, Beth? Isso. Então, a gente quer agradecer pela oportunidade desse encontro, desse bate-papo, né? Que a gente batizou de Café da Manhã com as Filhas de Gaia, esperando contribuir com esse nosso lindo planeta azul, né? Através desses seres maravilhosos que são as essências florais, filhas de Gaia, que nos auxiliam a estar mais confortáveis, buscando a harmonia possível nesse momento. Queremos agradecer a Maria Grilo pela disponibilidade da entrega tão grande que ela tem a esse trabalho, né? As meninas que compõem o coletivo da cogestão das essências florais Filhas de Gaia, a Tarsila Domene, que continua distribuindo as essências para a gente, né? Ela continua preparando e distribuindo, e agradecer também a Sandra, que é a assistente dela, que trabalha lá junto com ela, e que é o nosso contato e que faz todo esse serviço de distribuição do envio para a gente, porque a gente sabe que não é pouca coisa, é um trabalho grande esse. E você, Beth? Olha, eu faço minhas as tuas palavras, assim, e acho que quero muito agradecer a esse grupo que
Me sinto honrada de fazer parte desse grupo das Essências Florais, das Filhas de Gaia. Adorei a tua companhia para a gente fazer esse trabalho. Vou lembrar sempre das boas risadas que a gente deu preparando isso. Foi muito bom. Então, assim, quero agradecer muito isso, e agradecendo todas as pessoas que já nomeou, que a gente volte a se encontrar no próximo momento, não é mesmo? Isso Um abraço aí. a todos. Um bom dia, um bom domingo. Pensem na comidinha do domingo e o que a gente pode fazer com as essências florais. Isso. Então, até breve. Até breve.